Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Quero que nesse momento peço que os irmãos abram suas Bíblias no tema do nosso culto, Colossenses, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade de estar aqui. Agradecer ao nosso irmão Renato, nosso líder de mocidade aqui, pela confiança, pelo convite realizado. Também ao nosso irmão Renan, segundo o presidente da mocidade, também por toda a confiança em nossa pessoa. Sou grato a Deus, irmãos, por tudo quanto Ele tem feito. E Deus continuará falando com a sua igreja essa noite. Amém? Vamos ler os versículos novamente. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Amém? Meus irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E quando nós olhamos esses versículos, só esses dois, eles vêm carregados de primeiramente uma mensagem de esperança, que nos faz olhar para cima, mas ao mesmo tempo, também uma mensagem de alerta, para sabermos viver aqui embaixo. Paulo escreve essa carta aos cristãos de Colossos enquanto ele está em sua prisão em Roma. Não detrás de grades, como de costume, mas em uma prisão domiciliar. Ele estava preso com 2 cadeias em seus braços, ligado diretamente, amarrado a um soldado romano que o vigiava 24 horas por dia. Mas uma prisão que lhe concedia alguns privilégios, entre um dos quais o principal é a prática da escrita. E aproveitando-se da prática da escrita, surge essa carta para os cristãos de Colossos. Precisamos aprender primeiramente que Paulo ele não foi o fundador daquela igreja. Mas no capítulo de número 1 ele cita um homem chamado Epáfras, o qual ele diz que é ministro do Senhor, que vai ao encontro de Paulo em Roma para trazer notícias acerca daquela igreja. Nós não podemos afirmar, mas aquele homem provavelmente era um dos líderes máximos daquela igreja. Só que quando nós vamos analisar o contexto da carta, o objetivo que esta carta foi escrita, nós vamos aprender que foi para combater o sincretismo que tomava conta da igreja de Colossos. Uma mistura das filosofias antigas, juntamente com a religiosidade, ambas que se estavam diluindo no evangelho. E Paulo envia essa carta a combate desses falsos ensinos que deturpavam a palavra do Senhor. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 3, nós acabamos nos perguntando, talvez você me pergunte, qual a relação dos versículos tema, do tema proferido, que é teu reino, minha prioridade, com o contexto dessa carta. Quando nós vamos observar o capítulo de número 3, versículo de número 1, Paulo ele começa falando, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, é condicional. Se você já serve a Jesus verdadeiramente, se você é um crente verdadeiro, se já ressuscitaste com Cristo para uma nova vida, ele diz, buscai as coisas que são de cima. Aqui ele já muda o plano, irmão. Ele já muda do que é natural, do que é humano, para um plano totalmente celestial. Ele diz, buscai as coisas que são de cima. Agora olha a continuidade do versículo. Onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Primeiramente ele disse: já ressuscitaste, você tem uma vida transformada. Buscai as coisas que são de cima. Agora olha só, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Quando ele diz Cristo está sentado, é porque ele está dizendo lá tem um trono. E se tem um trono, tem um rei assentado nesse trono. E se há um rei assentado nesse trono, há um reino, há um domínio, há algo que é invisível, mas que governa. E se há um reino, se há um rei, se há um trono, há súditos que pertencem a este reino. E a Bíblia nos ensina que Paulo, ele combate os falsos ensinamentos que vão de contra este reino. Mas primeiramente precisamos aprender o que é o reino de Deus. Se eu sou um súdito de um rei, se eu pertenço a um reino, eu preciso conhecer este reino. Irmãos, o reino de Deus, a expressão reino de Deus é citada no Novo Testamento 122 vezes. Sendo que 99 vezes delas estão presentes nos evangelhos sinóticos, a saber Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo dessas 99 vezes 90, todas presentes nas palavras de Jesus. A primeira vez que a expressão reino de Deus ou reino dos céus é citada na Bíblia está lá em Mateus capítulo de número 3, versículos de número 1 e versículos de número 2, onde aparece um homem chamado João Batista pregando nos desertos da Judeia e anunciando em alta voz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira vez que Jesus ele fala a respeito do reino de Deus está lá em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 17, em que Jesus, andando pelas aldeias da Galileia, anda entrando de aldeia em aldeia proclamando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ao mesmo tempo, irmão, que esta mensagem ele era anunciada, ela provocava nas pessoas que a ouviam um sentimento de esperança. Também produzia curiosidade. Porém, em alguns, produzia um sentimento de inveja. Em alguns, provocava a ira. Quando Jesus anunciava é chegado o reino dos céus, alguém se sentia incomodado. E aqui nessa noite eu separei 3 grupos que se sentiam incomodados com a pregação acerca do reino de Deus. Primeiro grupo, o sistema político. A saber, primeiramente, Herodes. Irmão, Herodes. Jesus mal nasceu, mas ele já incomodava. Ainda tem gente que abre a boca e prega e diz: não, Jesus é amor, Jesus é paz e amor, Jesus não confronta ninguém, Jesus não vai contra ninguém. Meu irmão, Jesus ele já nasceu confrontando, incomodando. A Bíblia diz que Herodes, lá em Mateus capítulo de número 2, quer que eu lhe prove? Eu vou lhe provar. No capítulo de número 2, versículos de 1 ao 3, preste atenção. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo de número 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Agora olha o versículo de número 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se. Meu irmão, Jesus já nasceu quebrando o sistema. Jesus ele já nasceu dividindo reinos. Um homem de grande porte, um homem muito poderoso da época, se sentia incomodado por uma criança de 1 ano e poucos meses. Sabe o que é isso? Profecia de Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre ele, e ele será conhecido por maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus começa quebrando o sistema. Herodes se perturba, deseja encontrar o menino. Fala para os magos do Oriente: falem, me digam onde ele está. Eu quero saber a localização, porque eu quero lá me prostrar e eu mesmo o adorar. Porém a Bíblia diz que este homem se ira e lança um decreto para matar crianças de 2 anos de idade para baixo. Estava incomodado com o reino de Deus. Estava incomodado com a chegada do reino. Quer outro exemplo? Vou lhe dizer agora. Pilatos, lá em João capítulo de número 18, versículos 34 e 36, enquanto Jesus está lá para interrogatório antes da crucificação. A Bíblia diz, e Jesus lhe disse: tu dizes que de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que disseste? Agora olha Jesus, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, ele veio para quebrar o sistema político. Segundo, ele veio para quebrar o sistema religioso. Quer uma prova? Vou lhe dar. Nicodemos, João capítulo de número 3, versículos do 3 ao 6. A Bíblia diz que Nicodemos vai até o encontro de Jesus. Jesus chega para ele, aquele que era considerado o doutor da lei da época. E Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Quer outro exemplo? Eu vou lhe dar. Os fariseus que perseguiam Jesus, e aqui é muito lindo, irmão. Lá em João capítulo de número 8, versículos 14 e 21 ao 23, Jesus disse para aqueles fariseus que o perseguiam: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Agora olha, porque eu sei de onde vim, mas vocês não sabem de onde vocês vieram. Olha só. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Agora olha, para onde eu vou não podeis vós ir. É um reino que tem precedentes para impedir a entrada dos grandes. Mas ao mesmo tempo Jesus abre a boca um dia e diz: o reino dos céus pertence às crianças. O reino dos céus pertence aos pequeninos. Terceiro grupo, os discípulos. Os discípulos também se sentiram incomodados? Sim. Jesus, ele não veio para dar gosto a mim ou a você. Ele veio para cumprir o seu propósito. Quais foram os discípulos? João e Tiago. Marcos capítulo número 10, versículos 35 ao 40. Pedro e Tiago, João e Tiago chegam à presença de Jesus. Jesus pergunta para eles: o que é que vocês querem? Eles olham para Jesus e dizem: Senhor, no reino do teu Pai, permita que eu me sente juntamente com meu irmão em um trono e ele em outro. Jesus olha para eles e diz: vocês não podem beber do cálice que eu vou beber. Vocês não podem provar da morte que eu hei de provar. Vocês podem? Eles abrem a boca e dizem: posso. Ora, vocês podem até provar do cálice que eu vou beber, mas quanto eu assentar à direita e à esquerda no reino do meu Pai, não compete a ninguém a saber, mas ao Pai que está nos céus. Em outra parte, Jesus, ele diz: porque o reino dos céus, no reino dos céus, aquele que se julga grande será o menor, porém aquele que nessa vida for o menor, no reino dos céus será o maior. Aleluia. Então, diante disso, meus irmãos, nós viemos a nos perguntar: o que de fato é o reino de Deus? Precisamos aprender algo. O reino de Deus, ele não é apenas um lugar para onde nós vamos,
Mas o reino de Deus, ele é um estado em que o cristão ele se encontra presente. Lá em Mateus, capítulo de número 6, versículos 9 e 10, na oração do Pai Nosso, o exemplo de oração, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês vão orar dessa forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Agora preste atenção: venha a nós o teu reino. Ele poderia simplesmente dizer: nos leve para o seu reino, nos tire daqui, nos leve para o reino da sua glória. Mas Jesus, ele está dizendo que o reino de Deus não é apenas um lugar físico do céu ou espiritual, mas também o reino de Deus está entre nós. Quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a vontade do homem, não é a vontade da mulher, mas é a vontade que prevalece no reino, que é do rei, e esse rei se chama Jesus. Então a vontade que deve ser seguida é a do rei Jesus. E a Bíblia nos ensina que o reino dos céus não é apenas um lugar para onde vamos, mas ele já está aqui no nosso meio. Ele já está no seu coração, ele já está na sua mente. No abrir da sua boca para cantar, o reino de Deus está sendo proclamado. Quando você pega no instrumento para dedilhar, o reino de Deus já está sendo proclamado. Quando você sai para evangelizar, o reino de Deus está sendo proclamado. Quando você abre a sua boca para orar por um irmão, é sinal de que o reino de Deus desceu e está entre a sua igreja. Onde há cura é sinal que o reino de Deus está presente. Onde há milagre é sinal que o reino de Deus está presente. E nessa noite eu convido você a atrair a presença desse reino para esta casa, porque o que o reino de Deus pode proporcionar para você é transformação, é revigoramento, é limpeza, é purificação, é verdadeira transformação no sangue de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Essa oração, ela é uma oração individual, não é uma oração coletiva. Então logo quando nós oramos, falamos com Deus e pedimos: venha o teu reino, nós estamos proclamando: Senhor, traz o teu reino até mim. E quando nós proclamamos: venha o teu reino, nós estamos dizendo: eu sou um súdito, eu sou um servo. E se você é um servo, você está sendo tido como uma representatividade do reino de Deus na terra. Então aonde você andar, por onde você pisar a planta do seu pé, você tem um pedaço do reino de Deus com você. Ao entrar na faculdade, o reino de Deus está com você. Ao entrar no seu trabalho, o reino de Deus está com você. Ao entrar dentro da sua casa e ao pregar para a sua família, o reino de Deus está lá presente também. Nós precisamos aprender a parar de viver apenas para as coisas aqui de baixo e começar a focar nas coisas que são de cima, porque a Bíblia diz que o que vem de cima é que verdadeiramente é do Pai das luzes. Todo dom e toda dádiva vem do Pai das luzes. Então o reino de Deus não é apenas um lugar para o qual queremos ir na eternidade, mas ele já está entre nós. Estou caminhando para o fim. Agora no capítulo de número 6 de Mateus, versículos 19 ao 21. Jesus, ele lança uma declaração para a multidão que o ouvia. E ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão toma, rouba. Mas no versículo de número 20 ele diz: mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão eles vão poder tomar de você, vão poder roubar de você. Aqui na terra nós estamos acostumados a perder algo. Aqui na terra nós vamos sim padecer algum tipo de necessidade. Aqui na terra nós iremos sim passar e sofrer. Porém a Bíblia diz que aquele que ajunta tesouros no céu está provando que o seu coração não pertence aqui. Está provando que o seu coração não está apegado com as coisas dessa terra, mas ele pertence a um lugar invisível,
para o qual Paulo ele foi enviado, e ao voltar para a terra ele diz: lá eu escutei palavras que ao homem não é lícito falar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Versículo 24. Para estar no reino de Deus só se pode servir a um Senhor. Nos versículos 25 ao 23 nós vamos aprender algumas lições. Primeiramente, quem é do reino de Deus não anda ansioso. Não andeis ansiosos. Assim como Deus alimenta as aves do céu e a sua criação, Ele também vai alimentar você. Assim como Ele veste os lírios do campo, dos quais Jesus disse que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Ou seja, a sua beleza, a sua formosura. Assim também Deus vai vestir aquele que é súdito do seu reino. Você pode acrescentar uma hora de existência que seja a sua vida, você não vai poder mover ou mudar aquilo que foi estabelecido por Deus. Porque você se preocupa com a sua vestimenta. Versículo de número 32. Vosso Pai Celestial sabe que necessitamos de todas essas coisas. Ou seja, Deus ele conhece a sua necessidade mais escondida. O dono do reino dos céus, Ele conhece aquilo que o crente precisa e necessita no seu íntimo. Às vezes é algo material, Ele conhece. Às vezes é algo espiritual, Ele conhece. Às vezes é uma falta sentimental, Deus Ele também sabe. Por isso que no versículo 32 Ele diz: vosso Pai Celestial sabe que necessitamos de todas essas coisas. Aí o versículo de número 33 nos dá receita para que alcancemos tudo aquilo que foi falado aqui. Vestimenta, alimento, proteção, longevidade de vida. Sabe como é? Versículo de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sou disso, mas olhe para alguém que está do seu lado e diga: Ele cuida, Ele cuida, Ele zela, Ele protege, Ele defende, Ele alimenta, Ele supre, Ele não deixa faltar. Ele é o fiel pastor, Ele apacenta as suas ovelhas, leva até as águas tranquilas, faz deitar em verdes pastos verdejantes. Ele as supre de todas as suas necessidades. Se é depressão, Ele é o teu libertador. Se é aflição de alma, Ele é aquele que sara as feridas da alma. Se é preocupação, Ele está chegando aí na sua mente nesse momento e dizendo: se despreocupe, porque se eu tenho um reino e se você é súdito dele, eu estou cuidando de você. Aleluia. Por isso que Paulo disse aos cristãos em Colossos, que não se deixassem ser enganados pelo sincretismo, que tentava unificar a cultura e a vontade humana com o reino de Deus. São duas coisas que não se misturam: reino dos homens e reino de Deus. Porque no reino dos homens há corrupção, no reino dos homens há prostituição, no reino dos homens há propina, no reino dos homens há mentiras. Porém eu tenho uma coisa para dizer para você: no reino de Deus não há espaço para as ideologias e culturas humanas. Giovanni, nesse reino a libertinagem não tem espaço. Nesse reino a união homoafetiva não tem espaço. Ideologia de gênero, fora. Poligamia, fora. Vícios, fora. A vontade humana tem que desaparecer e a vontade do Deus eterno tem que prevalecer. Em Romanos capítulo de número 12, versículos 1 e 2, Paulo ele diz: meus irmãos, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, para que possais descobrir que a vontade de Deus ela é boa, é perfeita e é agradável. Não é agradável porque você acha que é agradável, não. É porque Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe que a vontade dEle é maior. Lá em Isaías Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O homem planeja algo, Deus Ele quebra, Deus Ele destrói. Porque Deus é um Deus que destrói os sonhos do homem, mas destrói sonhos para plantar os sonhos dele na sua vida, na sua família, no seu ministério, na sua casa. A casa que verdadeiramente tem o padrão do reino de Deus, ela vê bonança, ela vê providência, ela vê livramento, ela vê unção, ela vê transformação, ela vê libertação, porque o reino de Deus, ele é isso. Por isso que Jesus olha para aqueles fariseus, no capítulo de número 8, e diz: o lugar de onde eu vim, vocês não podem ir. O lugar para onde eu vou, vocês não poderão entrar. Sistema religioso não entra. Sistema político não vai entrar. A prostituição não vai entrar. Por isso que Paulo fala lá em Colossos, e diz, na carta aos Colossos, ele diz: ninguém vos engane com pensamentos vãos, ninguém vos engane com palavras vãs, ninguém plante em vocês os ensinamentos que não estão presentes na palavra do rei, do reino. Mas nós precisamos aprender essa noite a vivermos como verdadeiros súditos do reino de Deus, porque enquanto nós servimos a este rei, não vai faltar a presença dEle, não vai faltar o auxílio dEle, não vai faltar força. Porque hoje, antes de vir para o culto, eu me perguntei: Senhor, como é que eu vou pregar e subir naquele púlpito hoje e pregar? Mas o rei deste reino, ele dá força aos que são súditos do reino dEle. Você chegou talvez nessa noite aqui padecendo de alguma coisa, mas a palavra que Deus tem para você é: buscai o reino, buscai as coisas que são de cima, buscai aquilo que não se pode ver, porque aquilo que se não pode ver, Paulo disse aos Coríntios, aquilo que se pode ver e que se pode apalpar. Isso aqui que você apalpa, isso aqui que você toca é passageiro. Porém aquilo que pertence lá no alto, apesar de ser invisível, mas é eterno. Viveremos nós para as coisas que são eternas, ou definharemos nós vivendo para as coisas que são daqui? Mas nessa noite já foi cantado aqui que o reino pertence a Deus, que o domínio de todas as coisas pertence a Ele. E Deus está dizendo para você nessa noite: deixe o meu reino guiar a sua vida, deixe as leis do meu reino lhe fazer ter uma vida melhor. Em mim, jovem, você vai encontrar um relacionamento abençoado. Em mim, jovem, você vai encontrar um emprego abençoado. Enquanto você estiver servindo e buscando ao meu reino, Deus não vai lhe deixar faltar absolutamente nada daquilo que você verdadeiramente precisa. As coisas que são talvez demais, talvez a gente não alcance nessa vida, porém Deus, Ele diz: aquilo que eu dou é o necessário para você viver. Eu sustento você, eu defendo você, você pertence a mim. E eu tenho uma palavra para finalizar essa noite e dizer para você: sirva este rei, porque lá em Hebreus capítulo 6, versículo de número 10, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz: porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer do trabalho e da obra que com amor servistes aos santos e ainda servis. Deus se lembra daquele que é súdito, e em breve estes céus serão rompidos, nós entraremos pelos portões celestiais do reino espiritual e abraçaremos o nosso Pai celestial. Vale a pena viver uma vida de santidade, vale a pena pensar nas coisas que são de cima, vale a pena servir ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado da sua igreja. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.